Oi, pessoal! Daí, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o livro 3, a frente 2, Biologia, tá? Então, na última aula sobre essa frente 2, Biologia 2, a gente falou sobre as enzimas. Então, caso tenha ficado alguma dúvida nessa parte de enzimas, entra lá no fórum do Sponte, tá? E deixa a sua pergunta, que daí eu vou tirando as dúvidas de vocês por lá. Agora a gente vai começar, continuando, né, falando sobre bioquímica, a gente vai começar a falar sobre os ácidos nucleicos. Então, frente 2, de biologia, lá no livro 3, página 263, tá? O que são ácidos nucleicos? Como o próprio nome já diz, são moléculas que têm caráter ácido, ácido nucleico. E nucleico deriva de núcleo. Então, normalmente, geralmente, são moléculas encontradas no núcleo, tá? Embora algumas também possam estar no citoplasma das células. A gente tem dois tipos principais de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico. O RNA é o ácido ribonucleico, tá? A gente já vai ver as características de cada um certinho, as diferenças. Mas o DNA é o que contém os genes que vão ser responsáveis por influenciar no metabolismo celular, tá? Então, dentro do metabolismo das células, a gente tem os genes que vão influenciar nesse metabolismo, no funcionamento, né, dessas células no nosso corpo. Então, pode passar lá para a página 264. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura, né, desses ácidos nucleicos. Como a gente sabe, são moléculas orgânicas. Elas são formadas por átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e fósforo. Então, elas são constituídas por alguns monômeros denominados nucleotídeos, tá? Esses nucleotídeos têm três componentes básicos. Então, dentro do nucleotídeo, aqui, ó, a gente tem, né, a representação do nucleotídeo, a gente tem três estruturas básicas. Então, tem o grupo fosfato, que está aqui, ó, nesse lado, certo? Nós temos uma pentose. Por que pentose? Penta, 5. 5 carbonos. Então, aqui é uma molécula que tem 5 carbonos, por isso é pentose. E uma base nitrogenada, que está aqui, ó, essa base nitrogenada, porque tem o nitrogênio aqui, né, no anexado. Então, esse nucleotídeo, ele sempre vai ter esses três agrupamentos, esses três componentes básicos, tá? Essa é a estrutura básica de um ácido nucleico. Como que eles se combinam? Os ácidos nucleicos, eles vão se encadear, vão se ligar uns aos outros através do agrupamento fosfato de um nucleotídeo e da pentose de outro. Então, eu tenho aqui um nucleotídeo, esse é o agrupamento fosfato, certo? Esse agrupamento fosfato é que vai se ligar com a pentose de outro nucleotídeo. A pentose é esse aqui, ó. Então, aqui embaixo a gente já tem dois nucleotídeos, né? A pentose aqui, e o grupo fosfato é que faz a ligação desses dois. Quando os dois se ligam, né, nesse grupo fosfato aqui, o que vai acontecer? O grupo fosfato vai acabar perdendo átomos para poder se ligar aqui e vai acabar liberando uma molécula de água. Então, na ligação aqui desses dois nucleotídeos, há sempre uma liberação de molécula de água, tá? Aqui a gente tem a comparação entre os dois tipos, né, de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Então, vamos ver qual seria a diferença. Primeiro, no que se refere à pentose, as bases nitrogenadas e a sua localização ali na célula, o agrupamento fosfato ele não é diferente no DNA e no RNA. O agrupamento fosfato ele é igual, certo? O que vai ser diferente no DNA e no RNA? As pentoses. Então, a gente tem dois tipos de pentose. Essa aqui é a pentose ribose e essa é a pentose desoxirribose. Por que ela é desoxirribose? Porque ela tira um O, um oxigênio. Estão vendo aqui, ó, tá em vermelhinho, tá em destaque a diferença. Aqui a gente tem OH e aqui a gente só tem H. Essa é a única diferença entre a ribose e a desoxirribose. Então ela acaba perdendo um O. Ela desoxigena, tira um oxigênio, por isso que é desoxirribose.
tá? E aqui é a ribose com o oxigênio. Quem que tem, qual seria, né, a diferença? O DNA é que tem a molécula da desoxirribose e o RNA tem a molécula da ribose, certo? Então, ribose, RNA, desoxirribose, DNA. As bases nitrogenadas, por sua vez, elas também podem ser de dois tipos. A gente tem dois grupos de bases nitrogenadas. Vamos só relembrar que a base nitrogenada é essa aqui, tá? Que tem o nitrogênio anexado ali. E tem nitrogênio no meio do anel, certo? Essas bases nitrogenadas, elas podem ser de dois tipos. Então, temos as bases púricas, que o componente central da molécula possui dois anéis. Então, essa aqui é uma base púrica, essa aqui é uma base púrica, porque tem dois anéis aqui, ó, certo? E nós temos as bases pirimídicas. As bases pirimídicas têm só um anel central. Então, aqui embaixo a gente tem pirimídica e pirimídica, porque só tem um anel central, tá? Aqui a gente tem o nome das duas. Então, a adenina é uma base púrica, porque tem dois anéis. A guanina é uma base púrica, porque tem dois anéis. Adenina e guanina, A e G. Já a citosina e a timina são bases pirimídicas porque elas têm só um anel. Estão vendo aqui? Ó, só um anel. Então, citosina, timina e tem mais um exemplo, a uracila. Essas três aqui, C, T e U, citosina, timina e uracila, são bases pirimídicas porque tem apenas um anel aromático aqui, tá? A timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA. Então, essa aqui, timina, vai ter só em moléculas de DNA. Já a uracila tem só em moléculas de RNA. Então, a adenina, a guanina tem nos dois, a citonina tem nos dois, citonina não, desculpa, a citosina tem nos dois, mas a timina só tem no DNA e a uracila só tem no RNA. Então, eles são diferentes porque eles têm esses agrupamentos aqui, né, diferentes da ribose e da desoxirribose, e também são diferentes porque as moléculas são, algumas coincidem, mas tem algumas exclusivas, por exemplo, a timina é só de DNA e a uracila é só de RNA. Nunca vai ter uma molécula de uracila no DNA e nunca vai ter uma timina no RNA, tá? Então, elas são exclusivas. Já citosina, guanina e adenina tem nos dois, tanto no DNA quanto no RNA. E quanto à localização? Página 265. O DNA ele é encontrado nos cromossomos, lá dentro do núcleo das células eucarióticas. Também temos DNA nas mitocôndrias, que são aquelas organelas responsáveis, né, pela respiração celular, pelo metabolismo de energia. E a gente também tem DNA nos cloroplastos, que são as organelas que participam, contém clorofila, né, o pigmento clorofila, que participa do processo de fotossíntese. Então, o DNA é encontrado tanto no núcleo da célula eucariótica, como nas mitocôndrias, como também nos cloroplastos. Já nas células procarióticas, o DNA vai estar disperso no citoplasma, no hialoplasma. Por quê? Porque as células procarióticas não têm um núcleo delimitado, né? A gente sabe que o núcleo não está separado na célula procariótica, apenas na eucariótica. O RNA, por sua vez, onde que ele vai estar? Ele vai estar no núcleo também das células eucarióticas, nas mitocôndrias, nos cloroplastos, juntinho lá com o DNA. E ele vai estar também nos ribossomos e no hialoplasma. Então, já temos RNA em outros locais. Então, a gente tem RNA também no ribossomo, em cada ribossomo, né? Os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas dentro da nossa célula, entre outras funções. Então, os ribossomos, eles têm RNA, certo? E eles também o RNA também pode estar solto, disperso no hialoplasma, tanto das células eucarióticas quanto das procarióticas. O DNA sempre fica delimitadinho lá nas eucarióticas, já o RNA não, ele pode estar solto, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essa estrutura tridimensional da molécula do DNA primeiro, tá? A molécula do DNA, ela
tem esse formato, né, essa estrutura tridimensional, e esse formato ele foi descoberto pelos cientistas James Watson e pelo Francis Crick. Então, Watson e Crick ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962, justamente por descobrirem essa estrutura tridimensional aí da molécula do DNA, tá? E eles, a partir, né, de alguns estudos anteriores, até mesmo deles, o Erwin Chargaff e Rosalind Franklin conseguiram definir a estrutura do DNA, sendo que Chargaff ele observou que havia proporções nessa estrutura. Então, as 4 bases, né, as 4 pentoses, adenina, guanina, citosina e timina, que tem o DNA, ó, lembrem, timina é só do DNA, tá? Se fosse aqui uracila, seria do RNA, mas como a gente está falando agora do DNA, não tem uracila e tem timina. Essas bases aqui, elas têm uma proporção. Adenina, 30,4% no homem, né? Do DNA vai ser composto por adenina e cerca de 30,1 timina, então é bem proporcional, ó, 30 e 30. Já a guanina e a citosina, 19,6 e 19,9, então elas são bem proporcionais. Isso serve para todos os seres vivos, então aqui a gente tem exemplo do boi. Adenina e timina proporcional e guanina e citosina proporcional. Carneiro, adenina e timina proporcional, guanina e citosina proporcional. Então, o A ele sempre vai ser proporcional ao T, adenina com a timina, e a guanina com a citosina, GC, certo? Isso ficou conhecido, essa conclusão ficou conhecida como a relação de Chargaff. Então, a gente tem o mesmo tanto de adenina com o mesmo tanto de timina, então é proporcional, A sobre T. E guanina é proporcional com citosina, então é G sobre C, guanina sobre citosina. Essa relação ela é aproximadamente 1, porque se a gente pegar, né, os valores iguais de guanina e citosina e dividir, vai chegar perto de 1. Já a mesma coisa acontece com a adenina e a timina. Se você pegar o valor aqui, 30,4 dividido por 30,1 no exemplo do homem, você vai chegar aproximadamente a 1, tá? Porque eles são valores iguais. 30 dividido por 30, 1, certo? 19 por 19, 1. Então, essa relação ficou conhecida como a relação de Chargaff, que são essas proporções sempre iguais de adenina com timina, A sobre T, e guanina com citosina, G sobre C, certo? O DNA, ele é uma molécula, né, como a gente falou agora, tridimensional. Então, a gente, para imaginar como seria essa molécula, a gente pode comparar como se fosse uma longa escada constituída de 2 filamentos paralelos que seriam os corrimões, os corrimãos dessa escada, tá? Então, a gente tem 2 cadeias de nucleotídeos unidas entre si por ligações de hidrogênio, semelhante a uma escada retorcida, que é a imagem que tem aqui do lado, a representação da molécula do DNA, tá? Watson e Crick concluíram que as 2 cadeias se pareavam por complementaridade. O que é isso? Uma complementa a outra. Então, eles observaram que a adenina se ligava sempre à timina. Lembrem aqui, ó, A sobre T, A é igual a T proporcionalmente, né? Então, a adenina sempre se ligava à timina e a guanina unia-se especificamente com a citosina, porque, ó, guanina, citosina, G sobre C, tá? Então, se a gente tem de um lado na estrutura ATA, adenina, timina e adenina, do outro lado, elas vão se ligar por complementaridade. Qual que complementa o A? O T. Qual que complementa a adenina? A timina. E a timina? A adenina. Então, sempre onde tiver A de um lado, do outro vai ter T. Sempre que tiver T de um lado, do outro vai ter A. A mesma coisa para citonina e guanina. C complementa-se com G. Então, se eu tenho C desse lado aqui eu tenho que ter para complementar o G, a guanina. Se eu tenho a guanina desse lado eu tenho que ter o C de citosina para complementar. Então, se tiver algum exercício, né, por exemplo, que pode ter exercício assim em vestibular, na apostila, vocês vão ver
pedindo para vocês complementarem com as bases aqui, ó, o outro filamento do DNA, vocês sempre vão colocar com A o T, com T o A, com C o G. Mesma coisa com G o C. Então, A se liga com T e G com C. Sempre, tá? Então, vamos observar aqui na molécula, tá? Esse modelo também é conhecido como modelo de dupla hélice do DNA, que foi proposto por Watson e Crick. Então, aqui a gente tem assim, ó, a timina de um lado, aqui temos um T, desse lado nós temos a adenina. Pode ver que a gente tem aqui, ó, uma base que tem 2 anéis e uma base que tem um anel só. Elas sempre vão se ligar. Se eu tenho o A de um lado, aqui eu tenho o C. Desse lado eu tenho o G, então aqui eu só posso ter o C, porque C, citosina, se liga com guanina, certo? Aqui eu tenho C, eu tenho G, então sempre eles vão ser complementares. E o grupo fosfato é que fica ligado aqui, ó, né, na ponta, o grupo fosfato que fica de cada lado é que vai se ligar formando esses dois filamentos que se entrelaçam como se fosse uma hélice. Então, ó, A com T, C com G, G, C, T com A. Sempre assim, A com T e T com A, tá? Mesmo o inverso também vale. Se aqui fosse A, aqui seria T. Como aqui é T, aqui é A. Certo? Gente, se ficarem com dúvidas, entra lá no Sponte, tá? Pra gente tirar as dúvidas. Eu vou marcar os exercícios de aplicação agora para vocês fazerem. Então, essa parte de duplicação do DNA a gente vai falar na próxima aula, tá? Porque é muita coisa, muito detalhe. Então, até aqui, antes da duplicação, vocês vão precisar reler, entender e tirar as dúvidas para poder fazer os exercícios de aplicação que estão lá na página 271, do 1 ou 3, tá? Daí na próxima aula eu já corrijo. Então, caso fique alguma dúvida, entra lá no fórum do Sponte para tirar. Só para revisar, então. Adenina sempre com timina, guanina sempre com citosina, certo? A com T, C com G. O inverso também é válido. T com A e C com G, tá? Sempre assim, certo? Então, deem uma lida até aqui, até a página 265, e tentem fazer os exercícios de aplicação para ver se vocês vão conseguir, o que vocês vão ter mais dificuldade. E na próxima aula eu trago a correção, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula!